A âncora onírica, estabilizando a consciência num oceano tempestuoso da mente. Olá, sou o Odnous, o seu guia onírico, que irá ajudá-lo a encontrar a sua âncora, ou até mesmo várias âncoras. Afinal, quando o oceano da sua mente estiver muito tempestuoso, uma única âncora pode não ser suficiente para manter a estabilidade do sonho. Por que âncora? Porque assim como um marinheiro precisa de uma âncora para estabilizar um barco em águas agitadas, técnicas de estabilização mental são necessárias para manter a clareza e o controle, já que a mente funciona como um oceano no qual as águas são emoções e pensamentos turbulentos. Mas, antes de começar a buscar por uma âncora, você precisa aprender duas coisas: controle emocional e fluxo de pensamento, pois isso irá ajudar a manter a sua mente mais tranquila para que uma âncora funcione melhor. Eu faço 3 coisas para lidar com as emoções e pensamentos durante um sonho lúcido: meditação, respiração e autoafirmação. Isso, embora sirva como âncoras, serve mais como apaziguadores, já que devem ser usadas apenas por alguns segundos durante o sonho, logo após ganhar lucidez. Meditação ajuda a entender o que está sentindo e pensando, tornando mais fácil acalmar a mente. Basta parar por alguns segundos e sentir o sonho. É como se o que lhe aflige estivesse no ar. Em pesadelos é bem mais fácil perceber isso. Após identificar o que quer que seja, é só compreender ou aceitar o motivo por trás, fazendo com que assim o que lhe incomoda deixe de incomodar tanto, se tornando assim mais aceitável. A respiração é algo estranho. Nunca sei se estou respirando com meu corpo real ou se estou achando que estou respirando. Mas estou respirando. Sinto meus pulmões se enchendo e esvaziando. Deixar de respirar no automático me ajuda a focar no presente. E, focando no presente, as emoções e os pensamentos desconexos dificilmente tomam conta da minha mente, fazendo com que eu me sinta muito mais calmo. Isso pode se tornar uma âncora permanente. Mas tem um problema. A maioria que tenta fazer isso por muito tempo acaba não aproveitando tanto o sonho quanto deveria. A autoafirmação é mais simples. É só pensar em coisas positivas como: eu tenho controle sobre minhas emoções, eu estou calmo e eu irei fazer o que quero. Enfim, após dominar suas emoções e o fluxo de pensamento, você decidirá se precisa ou não de uma âncora para estabilizar um sonho. Não precisa usar uma se estiver estável, mas caso precise, caso fique muito instável, é só usar uma. Agora vamos escolher sua âncora, ou âncoras, mas não escolha uma antes de pelo menos conseguir se acalmar um pouco no sonho. Motivo? Muita gente fica desmotivada ao usar uma técnica para estabilizar o sonho e não dar certo, surgindo assim um pequeno trauma, o que acabará prejudicando futuras tentativas de estabilização. Existem muitas técnicas, mas, caso domine o que passei anteriormente, elas só serão necessárias em momentos bem pontuais, como a transição de um ciclo do sono para outro ou quando estiver prestes a acordar. Recomendo que veja o vídeo O Relógio Onírico. Essas âncoras podem variar entre técnicas sensoriais e práticas mentais que ajudam a manter sua consciência firme durante o sonho. A primeira âncora que recomendo é seu corpo, não seu corpo real, e sim a projeção que você usa em sonho. Assim como respiração pode servir de âncora por conta do foco que dará à sua respiração, focar em cada sensação e movimento do seu corpo onírico, ao invés de fazer tudo no automático, se torna bem eficaz. Ou seja, foque em cada sensação que vier a sentir e movimento que vier a fazer. Mas, caso isso seja muito difícil, você pode fazer ações específicas, como girar o corpo para resetar sua percepção de cenário ou esfregar as mãos para focar na sensação de textura e forma delas, o que também irá servir de teste de realidade, fortalecendo assim a lucidez. A segunda âncora que recomendo pode ser literalmente uma âncora. É a criação de uma ideia visual fixa em sonho. Não precisa ser necessariamente uma âncora, pode ser outra coisa. Por exemplo, sempre que estou acordado, eu me imagino com um relógio no meu pulso esquerdo, sendo que eu não uso relógio de pulso. Quando sonho, o relógio que imagino está lá, no meu pulso, e ele representa estabilidade para mim. O mais legal é que ele serve até como teste de realidade, pois tal objeto só existe em sonho. Ele já me ajudou a identificar falsos despertares, algo que eu quase nunca tenho. Eu sempre lembro dessa cena do anime Hunter x Hunter em relação à criação de uma ideia fixa. 何を具現化するかは慎重に考えて探すことだ。失敗は許されない。何しろ一つのものを自在に具体化するまでには凄まじい集中力、イメージ力、多くの修行が不可欠だからな。
Por exemplo, a máscara que aparece em todos os meus sonhos é uma ideia fixa. No entanto, não foi uma ideia criada de forma consciente, mas me ajudou a descobrir que eu posso modificar a projeção do meu corpo em sonho da forma que eu desejar, desde que eu mantenha uma ideia fixa sobre ele estando acordado. Isso inclui tudo que ele está usando. Vale mencionar que, quando digo que a máscara não foi criada de forma consciente, é algo semelhante a quem se olha no espelho na realidade e possui certa distorção de imagem, como se visse a si mesmo mais feio do que realmente é, o que acaba se refletindo em sonho de uma forma bem negativa. Recomendo mais a criação de um objeto do que um personagem como âncora, visto que ele provavelmente irá variar muito de um sonho para outro. Explico melhor isso no vídeo O Homúnculo Onírico. A terceira âncora que recomendo é o cenário à sua volta. Não ele como um todo, mas caso não esteja desaparecendo ou desmoronando, é possível focar em algo do cenário, seja o que for. Essa âncora serve para quando você não consegue criar uma ideia visual fixa ou sua ideia visual fixa não apareceu no sonho. Então você acaba tendo que contar com o que estiver disponível à sua volta. Basta focar totalmente em algo que chamar a sua atenção no cenário e analisar. Você terá que analisar o formato, a textura, a temperatura, a cor, o cheiro, talvez até mesmo o gosto, caso queira sentir ainda mais o que quer que seja que está vendo. Tente usar todos os seus sentidos, mas não use todos de uma vez, tá bom? Pois isso pode lhe sobrecarregar e ter um efeito contrário e acabar acordando no processo. Não tem muito o que fazer além disso. No final, calma, concentração e foco são os pontos mais importantes na hora de se estabilizar um sonho. Tudo o que foi dito e não dito neste vídeo é apenas uma forma diferente para conseguir restabelecer a concentração e o foco, além de se acalmar. Caso queira ter sonhos mais longos ou que pareçam mais longos, coisa de horas, dias, meses ou até mesmo anos, recomendo ver o vídeo O Relógio Onírico. E é isso. Espero ter conseguido tirar qualquer dúvida sobre como estabilizar um sonho lúcido. Se você ainda não é inscrito e chegou até aqui, inscreva-se no canal. Isso me motiva demais a postar conteúdo com frequência, pois eu irei postar conteúdo de qualquer jeito. Mas eu não preciso de motivação para postar. É um hobby, afinal. Estou ganhando nada com isso. Deixe sua sugestão para um próximo vídeo ou pergunte algo que sempre teve curiosidade sobre sonhos, lúcidos ou não. Eu provavelmente consigo responder qualquer coisa sobre a experiência em si. Para finalizar este vídeo, aqui vai uma pequena parte de uma gameplay do jogo Celeste, que mostra muito bem a utilização de duas âncoras de forma simultânea. Recomendo que jogue. Tenha bons sonhos, de preferência, lúcidos. E caso se sinta confuso dentro de um, é só me chamar. Sério, você pode me invocar para lhe ajudar. Tenho sido invocado por muita gente por aí. Às vezes, simplesmente apareço do nada, só pelo simples fato de sempre ouvirem eu falando sobre sonhos. Até o próximo vídeo.